Vamos retornar então, irmãos, os irmãos que estão acompanhando também pelo YouTube. Sejam novamente muito bem-vindos. Shabbat Shalom aos que chegaram depois do início. Vamos então à nossa drashá, o estudo da Parashá desta semana de Shabbat Shuvah, como comentamos aqui durante o serviço. Este é o Shabbat Shuvah, é o Shabbat que vem imediatamente antes de Yom Kippur, fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, chamado Shabbat Shuvah por conta da leitura da Haftarah, da porção dos profetas, que se inicia com a palavra Shuvah, volta Israel, né? E tem, claro, tudo a ver com Shuvah, com o arrependimento, o retorno ao eterno. Então, como nós já vimos aqui durante o serviço, a Parashá, a porção da Torá dessa semana, se encontra em Dvarim, Deuteronômio 31, dos versos 1 a 30. É uma Parashá, uma porção bem curta, né? É praticamente um capítulo só da Torá. Essas últimas Parashot, elas são todas assim, mais curtinhas, tanto que até tem alguns anos que uma ou outra são lidas juntas. Esse não é o caso deste ano, mas elas são curtíssimas, né? Então essa aqui é só praticamente um capítulo do livro de Deuteronômio de Dvarim. E estamos quase encerrando mais um ciclo, né? Depois dessa só tem mais Nitzavim, se eu não me engano, e Vezot Abrachá, né? Que são as duas últimas Parashot. Hazino, perdão, Nitzavim foi a que já foi. Hazino e Vezot Abrachá, né? Temos mais duas Parashot só e vamos encerrar o ciclo, depois iniciamos um. E esse ano nós vamos ter uma particularidade aqui, né? Que nós vamos encerrar o ciclo com Bar Mitzvah, né? Do Antoine, vai ser a Parashá, então, a Vezot Abrachá, que nós vamos ler aqui excepcionalmente no Shabat. E vamos iniciar o ciclo com outro Bar Mitzvah do Mateus, né? Que vai ser a Parashat Bereshit. Então, Gênesis 1. Então, temos essa curiosidade aí este ano. A Haftarah, a porção dos profetas, como eu comentei aqui então, durante o serviço, Oséias 14, do 2 ao 10. E na tradição Ashkenazi, se lê também Joel 2, do 11 ao 27. Na tradição Sefaradi, não se lê Joel, mas sim Miqueias 7, do 18 ao 20, que é aquele trecho justamente que fala do Tashlich, né? O Eterno lançou todos os pecados nas profundezas do mar. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, é a sugestão do Rabino Shulam, do Netivia, Hebreus, Yehudim Meshichim, Judeus Messiânicos, ou Hebreus 13, do 1 ao 16. Então, antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, que é Hakhel, o último mandamento de Moisés e o temor a Deus, né? Antes de nós entrarmos nesse tema especificamente, vamos ver quais são os tópicos dessa Parashá. Apesar de ela ser um capítulo só, ela tem várias coisas que acontecem ali, né? Acontecem mais na fala de Moshe, no caso. Então, começamos, como nós lemos aqui durante o serviço, com Moshe encorajando o povo, né? Moshe, ele está prestes a morrer, né? Ele sabe que os dias dele estão para se encerrar, e então ele encoraja o povo que está prestes a entrar na terra de Canaã. Agora, de fato, eles estão ali às portas de entrar na terra, né? Sendo conduzidos por quem? Por Yehoshua, por Josué, que Moshe também, então, aproveita para encorajá-lo, né? Quase as mesmas palavras que ele dirige para o povo, ele dirige para Yehoshua. Quase a mesma sequência e as mesmas palavras, né? Ele encoraja tanto o povo quanto Josué, quanto Yehoshua. E depois Moshe então escreve a Torá, que quando Moshe ele escreve todo o livro da Torá, né? Moshe ele escreve a Torá e pede que ela seja guardada depois junto à arca, né? Aí nós temos nosso tema de hoje, que é o Hakhel, que é o último mandamento de Moisés, aqui na Torá. A última vez que a Torá diz e ordenou Moisés, e ordenou Moshe, né? É esse Hakhel, não vou explicar aqui, porque nós vamos falar sobre ele hoje. Depois, o Eterno, então, anuncia a Moshe e a Yehoshua o futuro do povo, o futuro fatídico do povo de Israel, que abandonaria o Eterno, né? Coisas que nós já sabemos que aconteceu, né? O povo viria a abandonar o Eterno e a sofrer as consequências de ter abandonado o Eterno em detrimento de servir outros deuses, né? De cair na idolatria, no Avodah Zará. E o Eterno, então, anuncia para Moshe que, infelizmente, aquilo iria acontecer, e de fato nós sabemos que aconteceu, né?
E por conta disso, o Eterno então dá o cântico em testemunho. O Eterno ele entrega um cântico a Moshe, que vai ser a paraxá seguinte, Razino, né, o cântico Razino, um cântico em testemunha contra Israel, para que eles nunca esquecessem deste cântico, justamente falando da questão deles se afastarem do Eterno e servirem outros deuses, né? Aí vem então a guarda do Sefer Torah, não este aqui, mas sim aquele Sefer Torah que Moshe escreveu originalmente. É ordenado que fosse guardado junto à Arca da Aliança, né? Arona Kodesh, tá? Então ele era, segundo alguns rabinos, ele era colocado dentro da arca, junto com as tábuas dos mandamentos, das 10 palavras, né? Alguns outros dizem que era do lado, assim, que tinha uma portinha do lado, mas a maioria que eu vi diz que era dentro da Arca da Aliança. Não por acaso, nós temos o costume simbólico, né, de colocar o rolo da Torá aqui dentro do Arona Kodesh, tá? Porque o Sefer Torá de Moshe originalmente foi guardado lá. E por fim, então, Moshe ele congrega, né, os anciãos, os líderes e o povo todo para anunciar o cântico, o Razino, que vai ser aí a paraxá seguinte. Então o povo é congregado novamente para ouvir o cântico, Razino, o outro cântico que o Eterno tinha dado, tá? Então, nós estamos aqui, né, como eu já comentei, encerrando a Torá. Estamos quase acabando esse ciclo. Estamos quase acabando aqui esse percurso dessa história e desses princípios que nós aprendemos aqui neste ano. A Torá está perto de se encerrar e Moshe está perto da sua morte aqui nesse momento, né? E ele começa então a preparar o povo para quê? Para viver sem ele, né? Afinal de contas, ele era uma grande referência, né, para o povo de Israel. E ele estava à beira da morte, então o povo deveria aprender a viver sem ele, sem essa grande referência que eles tinham. E ele começa, então, a encorajá-los por conta disso, né? Isso que a Torá nos diz. Então, nós temos aqui em Devarim, Deuteronômio 31:3, quando ele diz o seguinte: olha, o Eterno teu Deus, ele passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti e as herdarás. Então, Moshe ele reforça o fato de que, não tenham medo, o Eterno está com vocês. Vão adiante, porque ele vai destruir essas nações diante de vocês. E vocês vão herdar a terra que ele prometeu para vocês. Então ele faz aqui um discurso muito inspirador, ele dá uma mensagem muito inspiradora, né, para o povo. Para inspirar o povo, para encorajar o povo e também Josué, como eu falei. As mesmas palavras que ele dirige para o povo, ele dirige depois para Josué também. Tá? Então ele quer encorajar aquele que o seguiria na liderança, né, e também o povo. Tá? Ele faz uma mensagem, um discurso aqui muito inspirador. Mas aí, alguns pouquinhos versículos depois desse versículo 3 aqui, depois desse discurso, dessa mensagem tão inspiradora que ele leva para o povo, nós temos alguma coisa curiosa e até um pouco estranha, né? Que é justamente a seguinte, versículos 10 e 11. E ordenou-lhes Moshe, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo fixado, no primeiro ano do ano da remissão, a Shemitah, na festa de Sucot, a festa de tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta Torá diante de todo Israel aos seus ouvidos. Então, Moshe, que tinha acabado de fazer um discurso muito inspirador, né, uma mensagem de ânimo, de encorajamento, ele para e agora ele dá uma mitzvah, um mandamento. Ele introduz aqui um novo mandamento. E é justamente esse mandamento que é conhecido como Hakhel. Hakhel, tá? Congrega. Nós já vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Congrega, Hakhel. É chamado Hakhel. Vem da raiz de... Aqui embaixo? Tá. Hakhel, né? Mesma raiz de Kehillah, né? Congregação. Mesma raiz, tá? Hakhel, congrega. Vamos parar para pensar na situação. Nós somos agora o povo de Israel, estamos ouvindo Moisés, né? E ele está nos encorajando, está fazendo um discurso de encorajamento para nós, de nos colocar ânimo, né? Aí ele está lá, e o povo lá celebrando, isso, vamos conquistar a terra, ei! O Eterno está conosco, amém! E daí Moshe, que já estava saindo ali do púlpito, daí ele volta, não, espera, irmãos, espera um pouquinho,
os anciãos estavam dando uma revisada aqui e eles viram que só tinha 612 mandamentos. E daí não fecha muito bem a conta, porque 612, se você somar, vai dar 9, não vai dar 10 e não vai dar 1, que era para ficar certinho aí na Gemátria. Então, ó, tem mais um mandamento aqui que eu tinha esquecido. Vamos introduzir mais um mandamento aqui então, tá? Aí vocês vão então, quando acontecer aqui ó, lá na Shemitah, no final da Shemitah, vocês vão se reunir na festa de Sukkot e vão ouvir a Torá para aprender a temer a Deus. Não parece estranho? Porque ele estava até então, né, num discurso tão animador, e o povo com certeza lá, né, vamos. E daí, do nada, ele volta e fala, não, espera um pouquinho. Esqueci que tinha mais um mandamento aqui para falar para vocês. Que só estava com 612 e faltava um para fechar 613. Né? Parece algo meio que fora do lugar ali. Por que aqui, nesse momento, ele traz esse último mandamento? Como eu falei para vocês, essa aqui é a última vez que a Torá traz e ordenou Moisés. Então é o último mandamento que ele traz, né? Que a Torá diz dessa forma. Tá? É estranho, né? Parece meio estranho para nós, parece meio fora de hora aqui. Por que aqui? Vamos continuar animando o povo, eles vão entrar na terra. Né? Por que agora trazer mais um mandamento nesse momento, nesse instante aqui? Por que isso aqui? O que tem a ver esse mandamento aqui, afinal de contas? Mas, e se esse mandamento aqui de Raquel não for uma digressão, como nos parece, de novo, né? Se nós lermos a Torá de uma maneira assim, como lemos um romance, né? Um livro de ficção, esse tipo de coisa aqui nós vamos, como muita gente faz, aliás, né? Inclusive, infelizmente, em muitas igrejas, se lê assim a Torá, e você para ler isso aqui, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver. Está falando aqui do que ele está animando o povo, daí do nada vem outro mandamento. Né? Isso aqui, vou pular isso aqui porque não faz sentido. Né? Nós acabamos tendendo a isso. Mas a Torá não é isso. A Torá tem um porquê, tudo na Torá tem um motivo de estar daquela forma, daquele jeito, do jeito que é. Tem um motivo aqui. Né? Então, se a Torá tem, como nós já sabemos que tem, uma lógica que não é uma lógica humana, mas uma lógica do eterno, isso aqui não é uma digressão. Né? Esse mandamento que aparece do nada aqui não é... Moisés lembrou que tinha mais um. Não foi por isso. Então, ele é uma continuidade do que estava sendo tratado antes. Na lógica do eterno. Tá? Mas de que forma, então, ele é uma continuidade do que estava sendo tratado antes e por quê? Qual é o propósito desse mandamento aqui? Por que o povo precisava ouvir, nesse momento tão crucial, isso aqui, esse mandamento aqui? Para nós entendermos melhor, claro que nós vamos dar uma cavadinha, vamos cavar então um pouco mais nesse mandamento de Raquel, para tentar compreender o que ele significa. Para daí nós chegarmos a entender por que veio isso aqui nesse momento. Né? Então vamos ao nosso Raquel, vamos repetir ali então. Esse aqui é todo o mandamento de Raquel. Né? É 31 do 10 ao 13, na verdade. Está errado ali, eu coloquei errado. Isso aqui é o Yaakov fazendo estudo de madrugada. Tá? É 10 ao 13. E ordenou-lhes Moshe dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo fixado no primeiro ano do ano da Shemitah, da remissão, na festa de Sukkot, tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno, teu Deus, no lugar que escolher. Vamos parar por aqui por enquanto. Então, isso aqui deveria ser feito na festa de Sukkot, festa de tabernáculos, a cada 7 anos, né? Não era todo ano. Por que na festa de Sukkot? A Antoine que já, não sei se o Cid está assistindo, mas a Antoine que já passou por essa aula das festas. Sukkot é uma do quê? Das o quê? Shelosh Regalim. Isso é a aula de Bar Mitzvah, tá lá. As 3 grandes festas, né, de peregrinação, que eram Pesach, Shavuot e Sukkot. A festa da Páscoa, a festa das semanas e a festa de tabernáculos. As 3 grandes festas em que todo o povo de Israel deveria ir para Jerusalém, celebrá-las. Né? Essas 3 festas de Sukkot eram uma delas, era uma dos Shalosh Regalim, então. Né? Então, porque todo o povo nessa festa estaria em Jerusalém. Então, eles poderiam ser reunidos para cumprir essa mitzvah aqui, esse mandamento, mais facilmente. Né? Tá, então,
Era uma da Shalosh Regalim. Mas, nesta vez específica, no final da Shemitah, do sétimo ano do ano sabático, né, o ano sabático, deveria ser feito isso aqui. Além de o povo subir a Jerusalém para celebrar a festa normalmente, como normalmente faria, ainda deveria ser cumprido esse preceito aqui, de Raquel. Né? Congregar lá. Quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno, no lugar que escolher. Né? Lerás esta Torá diante de todo Israel aos seus ouvidos. E aí vem Raquel, congrega o povo para fazer isto. Né? Congrega todo o povo para ouvir a Torá. Congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os peregrinos, os estrangeiros que estão nas vossas cidades. Para quê? Para que ouçam a Torá e para que aprendam e temam ao Eterno vosso Deus. E cuidem de cumprir todas as palavras desta Torá. Então, segundo o que a Torá está nos dizendo, o povo deveria ser todo congregado. Isso acontecia, inclusive, com os bebês. Tá? A segunda tradição, até os bebês tinham que estar presentes nesse momento aqui, mesmo que não entendiam, né, ainda o que estava acontecendo, mas os bebês eram levados para congregar, como era todo o povo, literalmente todo o povo ia para o Raquel, para ouvir da Torá e aprender a temer a Deus, segundo o que a Torá diz aqui. Mas alguns detalhes aqui dessa mitzvah não nos parecem fazer muito sentido, né, quando a gente para pensar. Por exemplo, vamos raciocinar aqui um pouquinho. Por que isso aqui tinha que ser feito a cada 7 anos no final da Shemitah? A Shemitah, o ano sabático, é algo ligado à agricultura, né? Quando o povo não... era o ano em que a terra não deveria ser mexida, não deveria plantar, não deveria fazer nada na terra. Né? O povo era o descanso da terra, era o Shabat da terra. Algo da agricultura, era algo agrícola, vamos assim dizer. Então, o que tem a ver a Shemitah com reunir o povo para ouvir a Torá e aprender a temer a Deus? Por que era por que o Eterno diz que é nesse período específico? Por que será? Por falar no propósito de temer a Deus, né, que fala ali que era para eles aprenderem a temer a Deus, né, lá, para que aprendam e temam ao Eterno. Como que isso funcionaria? Então, o povo todo se reunia, como eu falei, todo mundo, inclusive os bebezinhos, todo mundo, inclusive os estrangeiros que habitavam a terra, todo mundo podia se achegar e ficavam lá. Quando Israel passou a ter um rei, era o rei que fazia isso. Então, o rei pegava o Sefer Torá, né, e lia lá a Torá diante do povo. E todo mundo ficava lá ouvindo. De que maneira isso os levaria a aprender a temer a Deus? De ficar lá sentados ouvindo a Torá. Era isso. Não existia assim. Ninguém chegava lá e fazia uma drachá, um estudo. Não tinha estudo nenhum. Era simplesmente ouvir as palavras da Torá. Né? Então, como que isso funcionaria? De que maneira isso funcionaria? Então, vamos supor assim. O povo se congregava, sentavam todo mundo lá e ficava lá ouvindo a Torá e, plim, num passe de mágica, opa, estou temendo a Deus. Assim, num passe de mágica. Era isso? Como que funcionava isso? Nós aqui, estamos aqui todo Shabat, e nós todo Shabat ouvimos da Torá, né? Os trechos, ouvimos nos estudos. Isso por si só nos leva, nós saímos daqui assim, estou temendo a Deus. Só de ouvir a Torá? Não, né? Não, vamos ser sinceros. Nós não saímos daqui temendo a Deus, porque nós ouvimos a Torá. Então, como é que isso funcionava se a Torá diz aqui que o povo ouvia a Torá para aprender a temer ao Eterno? Como que funcionava isso? O que é temer a Deus? Qual que é o nosso conceito de temer a Deus? Temer a Deus. Estarem juntos tem ligação com isso. Muitas vezes a gente acaba pensando assim que temer a Deus é obedecer. Sim, claro que está tudo ligado. Mas será que é só isso?
Será que é só isso? Qual que é o conceito da Torá, de temer a Deus? O que a Torá está querendo dizer com temer a Deus? Será? É fundamental a gente entender o que a Torá quer dizer com Yirat Hashem, com temer a Deus, para nós entendermos esse mandamento aqui e todo o contexto. É fundamental a gente restaurar o que a Torá quer dizer com temer a Deus também. É algo bem específico, nós já vamos ver aqui. O que está por trás de Yirat Hashem, de temer a Deus, temer ao Eterno? Quando nós entendemos qual é a mentalidade do Eterno, a mentalidade da Torá, a respeito dessa expressão, nós vamos entender o restante do contexto. E por que Raquel levaria o povo a temer a Deus? E por que acontecia no final da Shemitah, do ano sabático? Então vamos lá, vamos aprofundar então aqui a questão do temer a Deus. Em hebraico é Yirat Hashem, a expressão Yirat Hashem, temor a Deus. Fui na nossa língua portuguesa mesmo, né, e procurei então o que o dicionário dizia sobre a palavra temor, né, temer ou temor, tá? Então, uma definição ali, primeira definição que os dicionários em geral trazem é o mais comum, né? É um ato ou efeito de temer ou medo. Temor, sinônimo de medo, né? Eu tenho medo. E se temer é ligado a medo, vamos pensar então num exemplo que não tem a ver aqui com temer a Deus. Vamos pensar no exemplo de uma criança ou de alguém que tem medo do escuro. Tenho pavor do escuro, né? Tem muita gente que tem. Eu, quando era criança, eu tinha um certo medo do escuro, né? Medo do escuro. O que é assustador num quarto escuro? Quando a pessoa que tem medo, né? Se você tem medo do escuro, quando você está num quarto que está tudo escuro, o que tem de assustador ali? É a escuridão, né? Mas a princípio, mudou alguma coisa no quarto? Tirando o fato de estar escuro? Não, né? A pessoa está sozinha, né? Mas o ambiente, vamos assim dizer, não mudou nada. Só mudou o fato que estava com luz, agora está escuro. Né? Não mudou nada no ambiente. Exceto por uma coisa. Tem uma coisa que mudou. O quê? Minha capacidade de ver, de enxergar. Quando eu tenho a minha visão tirada, pela ausência de luz, no caso aqui, é que as coisas começam a ficar assustadoras. Né? Por que será que é isso? Que a gente tem essa reação, que muitas pessoas têm essa reação de você não poder enxergar, então você já começa a ficar assustado, temendo alguma coisa. Quando eu era criança, eu tinha, como eu comentei, pavor escuro, né? E eu lembro que muitas vezes, assim, na época de frio, né, no frio curitibano de antigamente, esse ano a gente teve um pouco do frio curitibano de volta, mas era muito mais, né, quando eu era criança. E eu lembro que às vezes eu dormia com touca, assim, porque era muito frio, dormia com touca na cabeça. E às vezes, durante a noite, eu acordava e a touca estava cobrindo os meus olhos, e eu levava um susto tremendo porque eu abria os olhos e eu continuava sem enxergar nada no quarto. E não era porque estava escuro o quarto, mas era porque eu estava com a touca. Mas até a minha mente lembrar que era a touca que estava nos meus olhos, eu achava que eu estava cego. Eu tinha pavor. Eu temia muito, assim, de não poder enxergar as coisas, né? Então eu lembro muito disso, muito claramente, assim, dessa sensação que eu tinha. Por que isso? Né? Enquanto eu estou enxergando, enquanto eu estou vendo o que está ao meu redor, isso me dá uma sensação do quê? De um certo controle. Eu estou vendo que vocês estão aqui, eu estou vendo que se vier alguém aqui avançar em cima de mim, eu vou ter tempo aqui de me preparar, né? Se vier alguém lá de fora e fizer alguma coisa, eu tenho tempo aqui de me preparar. Isso me dá uma certa sensação de controle, de segurança, quando eu estou vendo o que está ao meu redor, né? O que está no ambiente. Mas no escuro, tudo pode acontecer. Eu não consigo ver mais nada. Pode ser que tenha alguém escondido lá no canto e eu não tenha tempo de me preparar, de me defender. No escuro eu não tenho esse controle, essa segurança. Eu perco esse controle quando estou no escuro. Né? Eu fico à mercê de coisas desconhecidas. Não sei.
Eu estou no escuro aqui, não sei, pode ser que tenha uma aranha ali que venha e pule em cima de mim. Era coisas que eu imaginava quando era criança, tá? Eu perco o controle da situação quando eu estou no escuro. Basicamente isso. O quarto não mudou nada, tirando o fato da ausência da luz. Não mudou nada no quarto, né? Mas o meu senso de segurança e de controle muda. Eu perco ele. E essa sensação de impotência, de eu não poder me defender se tiver alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver, de eu não ter o controle sobre a situação aqui que me envolve, é o âmago da palavra temor, na concepção da Torá. Inclusive do temor a Deus. Essa sensação de ausência de controle, de eu não ter o controle sobre aquilo, sobre o meu ambiente, sobre a minha vida, basicamente. Tá? Mas temos também uma segunda definição de temor segundo os dicionários, que é justamente um sentimento de profundo respeito ou reverência. Né? Eu concebo algo grandioso, eu tenho uma reverência àquilo, um grande respeito. E aí eu tenho um outro exemplo que eu também tenho, que é o pavor de altura. Eu tenho até hoje, isso eu tenho até hoje. Eu tenho pavor de altura, assim, eu não consigo ficar num lugar muito alto, assim, à beira de alguma coisa, eu simplesmente não consigo. Né? Eu tenho um medo muito grande de altura. Por que isso? Quando eu estou num lugar alto, por exemplo, né, quem já foi lá para Foz do Iguaçu, né, nas cataratas, você está num lugar alto e você enxerga toda a imensidão daquele lugar. Para cima, para baixo, para o lado, imenso. Você se sente pequeno. Você se sente impotente diante da imensidão daquilo, daquela altura, daquele ambiente. Não é? E isso gera em você uma certa reverência aqui. Um respeito. Opa, eu não posso avançar aqui essa grade aqui, porque eu vou desrespeitar essa grade e eu vou cair. Isso gera em você reverência e respeito pela magnificência daquilo, pela grandiosidade daquilo e diante da sua pequenez. É isso. Psicologicamente falando, é isso que acontece. Né? E você não tem controle, claro. Também. Você não tem como mudar o fato de que você é minúsculo diante daquela grandeza. Não tem como mudar isso. Então, temer a Deus, em essência, segundo a Torá, vem de reconhecer que eu não estou no controle. Temer a Deus, na Torá é isso. Na palavra, na Bíblia, é isso. O que é ser temente a Deus? Sim, é obedecer, sim, tudo está implícito. Mas a essência é, reconheço que eu não tenho controle de absolutamente nada. Que eu dependo dele totalmente. É isso. Isso é temer a Deus, tá? Segundo a palavra. Irat Hashem. Reconhecer que há um Criador, que Ele controla todas as coisas. Isso é temer a Deus. Irat Hashem é isso. Eu reconheço que existe um Criador, que me criou, que criou tudo. E quem controla tudo é Ele, não sou eu. Quem controla a minha vida é Ele, não sou eu. É isso. Isso é Irat Hashem, temer a Deus. Ele tem o universo nas suas mãos. Olha a grandeza dele, a imensidão dele. Isso me gera reverência, respeito por ele, diante da minha pequenez. Né? Isso até nos assusta como seres humanos, como seres tão pequenos. Né? A gente não consegue nem conceber a grandeza do nosso Criador, do nosso Deus, que sustenta o universo nas suas mãos. Mas é uma compreensão essencial na nossa relação com Ele, no nosso relacionamento com Ele. Reconhecermos isso e compreendermos isso, que Ele controla tudo. E Ele é o Criador dessa imensidão toda. E era isso que o povo aprendia quando cumpria a mitzvah de Raquel, de sentar lá e ouvir a Torá para aprender este conceito. De eu não tenho controle. Ele é o Criador, Ele tem o controle. Mas como eles aprendiam isso só ouvindo a Torá?
sem ter ninguém lá ministrando um estudo sobre isso? Como? Ainda não entendemos isso. Nós já sabemos o que é temer a Deus agora, mas como que eles chegavam a isso? E a Torá diz que era por isso. Para a gente entender o que é, nós vamos fazer nosso jogo do nós já vimos isso antes, né? Já vimos isso antes em algum outro lugar. Então, o que nós sabemos desse mandamento de Raquel, que nós já lemos aqui na Torá, em Deuteronômio 31? O que nós já sabemos sobre esse mandamento, essa mitzvah de Raquel? Sabemos que era um evento nacional, né, que todo o povo tinha que estar ali para cumprir. Não tinha como cumprir só com metade do povo, ou só com os líderes, ou só com os sacerdotes. Não tinha. Tinha que estar todo o povo. Então era um evento nacional, né? Sabemos isso. Sabemos que tinham pessoas ali de todas as idades, como eu comentei aqui. Até bebezinhos tinham que ir. Até bebezinhos iam. Então eram pessoas de todas as idades. Sabemos essas duas coisas. Sabemos também que eles ouviam a Torá, né? Ouviam a Torá. E sabemos que esse mandamento deveria levá-los a temer a Deus. Então são 4 coisas. Era um evento nacional, eram pessoas de todas as idades, eles tinham que ouvir a Torá e tinham que aprender a temer a Deus. Tinham que sair dali temendo a Deus, basicamente. Então, onde nós já vimos essas 4 coisas juntas em outro lugar na Torá? Onde será? Isso. Pedro já está no Sinai. No Sinai, irmãos. Lá em Shemot 20, Êxodo 20, 18 ou 20. Olha lá o que diz. E todo o povo, ou seja, de novo, estava todo mundo lá, criancinhas, todo mundo estava ali naquele momento. Todo o povo via... Essa aqui é outra particularidade, não vou entrar nesse detalhe. O Roxo já trouxe coisa sobre isso que eu lembro. Via os trovões. Trovão é som, tá? Mas o povo via os trovões. Tá? Guarda aí para você estudar depois. Via o som do shofar, de novo. Como que você vê o som? Não sei. E o monte fumegando. E viu o povo, e tremeu, e ficou de longe. E disseram a Moshe, fala tu conosco e nós ouviremos. Não fala conosco o Eterno direto, porque senão nós vamos morrer. E disse Moshe ao povo, não temais, não temam, pois para vos experimentar veio Deus, e para que esteja o seu temor diante de vós, a fim do quê? De que não pequeis. Então nós temos aqui todo o povo reunido, de todas as idades, e eles estavam o quê? Ouvindo a palavra, o Eterno falar, né? Ouvindo direto do Eterno suas palavras, e isso levou-os a quê? Ao temor, ao Irat Hashem, ao temor a Deus. Tá? Então nós temos as 4 coisas aqui juntas também, tá? Nesse episódio aqui do Sinai. Então, a gente costuma pensar sempre no Sinai, nesse episódio aqui do Sinai, como a outorga da Torá e dos mandamentos, né? das 10 palavras. Né? É o que nós associamos. Sinai, 10 mandamentos, 10 palavras. Né? A entrega dos 10 mandamentos. Né? Nós costumamos associar sempre a isso. Mas existe algo mais profundo aqui, então, do que apenas isso. Isso já é profundo em si, claro, mas tem algo ainda mais profundo aqui nesse episódio. O que o Eterno estava fazendo aqui com isso tudo? Ele estava começando um relacionamento com o povo. Aqui culminou a aliança dele com o povo de Israel, né? No Sinai. Aliança, o pacto do Sinai, tanto que é chamado assim, né? Então ele estava iniciando ali um relacionamento com o povo de Israel. Para isso, para que esse relacionamento ocorresse de uma maneira plena e se estabelecesse de uma maneira plena, o povo precisava experimentar o temor a ele, o Irat Hashem, para que esse relacionamento acontecesse. Naquele encontro que eles estavam vivendo com ele. Eles precisavam, o Eterno diz ali, para que esteja o seu temor, o temor dele diante do povo. Né? Eles precisavam experimentar esse temor, esse senso de grande reverência e de falta de controle. Eu não tenho. Olha o que eles falam. Eles ficaram de longe, eles falam para Moisés, fala você com Deus, porque se ele falar com a gente vai morrer. A gente não tem controle de nada, nem na nossa vida mais aqui. Nós vamos morrer. Então, eles têm esse senso de temor, de Irat Hashem aqui, nesse momento.
foi tão intenso que eles tiveram esse temor de morte. Eles não tinham mais controle da sua própria vida ali, vendo e ouvindo aquelas coisas. E Moshe responde, é isso mesmo, como se ele falasse isso. É isso, não tenho medo, porque é isso mesmo, esse é o propósito. Este é o propósito. Deus, o Eterno, quer que vocês reconheçam que Ele é o Criador. Que Ele está no controle. Esse é o ponto aqui, Israel. Como se Moshe dissesse isso para eles. Esse é o ponto. Vocês precisam sim saber que o controle não está nas mãos de vocês, de nada. Nem das suas próprias vidas. Ele é quem tem o controle. Raquel, então, o mandamento de Raquel, aqui de Deuteronômio, parece então ser uma forma de reencenar isso aqui, né? Porque são os mesmos elementos. Todo o povo, pessoas de todas as idades, né? Ouvir a Torá e aprender a temer a Deus. Parece que esse mandamento está tentando, assim, era uma forma de reviver o Sinai. Não é? Se a gente parar para pensar. Mas aqui, quando era feito, Raquel, quando esse mandamento era cumprido, lá no final da Shemitah, a cada 7 anos, na festa de Sukkot, onde tinha lá, por exemplo, o monte pegando fogo, fumegando, eles ouviam a voz do Eterno falando diretamente? Não, né? Não tinha. Porque nós entendemos aqui desse texto que o que os levou a temer, o que os levou a essa grande compreensão do temor a Deus foi o que eles estavam vendo ali de sobrenatural, né? O monte lá fumegando, a voz do Eterno, eles ouviram o Eterno, o próprio Deus falando audivelmente, eles viram os trovões, viram o som do shofar. Então eram coisas sobrenaturais que estavam acontecendo ali, isso os levou ao Irat Hashem, a temer. Mas no Raquel não tinha nada disso. Quando eles sentavam lá na festa de Sukkot para ouvir a Torá e aprender a temer, não tinha nada de sobrenatural ali, a princípio, né? Não tinha nada. E se Raquel, o mandamento, não tem essas coisas que levaram o povo lá no Sinai a temer, como que ele leva o povo, como que ele levaria o povo a aprender a temer a Deus? Então, se o que a Torá nos diz que o levou eles a aprender a temer foi justamente o sobrenatural. As coisas sobrenaturais que eles viram, né? Aí, é aqui que entra a especificação deste mandamento de Raquel ter que ser realizado quando? No final da Shemitah. É aqui que vai entrar isso. Aqui que nós vamos entender por que era ao final da Shemitah. Então, recapitulando, o que é a Shemitah? Né? Shemitah. Ela é algo ligado à agricultura, como nós já falamos aqui. Era o ano em que não deveriam trabalhar na terra. A terra deveria descansar. Um ano inteiro. Né? Por um ano inteiro, nenhum israelita, nenhum judeu deveria trabalhar na terra. Tá? E, então, de que forma a Shemitah tem a ver com Raquel? Com ouvir a Torá e aprender a temer a Deus. De que forma? Se nós pensarmos no que é Shemitah, na essência do que é Shemitah, nós vamos entender que tem tudo a ver com isso. Tudo a ver. Então vamos lá, Levítico 25, do 2 ao 4. Aqui que fala do mandamento do ano sabático. Né? Quando vierdes à terra que vos dou, descansará a terra descanso em nome do Eterno. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás tua vinha, e recolherás o seu produto. Mas, no 7º ano, Shabat de descanso será para a terra. Shabat em nome do Eterno. Teu campo não semearás, e tua vinha não podarás. Né? Então, Levítico 25, do 2 a 4. Agora vamos pensar o seguinte, nós somos uma sociedade agrícola, né, lá do passado, que dependia exclusivamente das colheitas para sobreviver. Né? Dependia do produto da terra para sobreviver. Pensem vocês comigo. Por um ano eu não vou trabalhar na minha terra. E daí? E daí? Como que vai ser? O que eu vou comer? Porque os produtos que eu plantei no 6º ano, uma hora, no meio lá do 7º ano, eles vão acabar. E daí o que eu vou comer? Como é que eu vou sobreviver? Vamos pensar no seguinte.
vamos fechar os mercados, agora no nosso contexto. Fechem os mercados por 1 ano. Os mercados, supermercados, por 1 ano eles não vão abrir. E daí? Como que nós vamos sobreviver? É quase isso. Associando assim, né? Trazendo para o nosso contexto. É quase isso. Olha lá, o roxo já matou, né? A charada. As pessoas tendiam a pensar, até hoje tendemos a pensar, que somos nós que fazemos as coisas. Que somos nós que fazemos a terra produzir. Porque eu, com o meu trabalho, vou lá, e eu semeio, e eu cuido, e eu vou colher daquilo que eu plantei. Porque eu tive o grande trabalho de fazer essa semeadura. Né? Essa era a tendência do povo. Mas a Shemitah os fazia ver que não era bem por aí. Fazia eles lembrarem que tudo estava nas mãos do Criador, do Eterno. E que não adiantaria eles plantarem, que não adiantaria eles trabalharem horas e horas na terra, se o Eterno não fornecesse para eles as coisas. A Shemitah era para isso. Também. Para que eles percebessem que não eram eles que faziam isso. Era o Eterno, o controle era dele. Cumprir a Shemitah era uma renúncia ao próprio controle, ao autocontrole. Era reconhecer que o controle é do Eterno, de Hashem. Né? E é o mesmo processo do Irat Hashem, do temor ao Eterno. Mesmíssimo processo do temer ao Eterno. O que acontecia na Shemitah? Vamos lá, ainda Levítico 25, 20 a 22. E se disserdes, o que comeremos no 7º ano, visto que não haveremos de semear nem colher? O Eterno já prevendo aqui a preocupação do povo. E ele diz, eu mandarei minha bênção para vós no 6º ano, e produzirá bastante produto a terra. E semeareis o 8º ano, né, depois que acabar a Shemitah, era o 8º ano, né, o 7º, aí vem o 8º. Semeareis no 8º, enquanto vocês semeiam no 8º, vocês ainda vão estar comendo do produto antigo, lá do 6º. Até o 9º ano, até vir as novas colheitas, do que vocês começaram a plantar no 8º ano, comereis ainda do produto do 6º ano. Então, era uma grande prova de entregar o controle, de renúncia ao próprio controle, isso aqui. Né? Porque eu tinha que confiar que, de fato, eu vou respeitar o Shabat da terra, a Shemitah, e eu sei que o Eterno não vai me desamparar. Que Ele vai abençoar a plantação e que o produto do 6º ano vai ser tanto que eu vou ter alimento abundante até o 9º ano. Era isso. Cumprir a Shemitah era isso. Né? E Raquel, então, o mandamento de Raquel, aqui da nossa paraxá de hoje, ele acontecia quando? Ao final da Shemitah, do 7º ano. Isso se reforça ali o Rashi, né? O Rashi comenta sobre isso. Ele diz, isso significa, quando fala no Deuteronômio 31, né? Lá fala no primeiro do primeiro ano, alguma coisa assim, isso significa o primeiro ano do novo período de Shemitah, ou seja, no 8º ano. Era no tabernáculos do início do ano depois da Shemitah, tá? Era isso que era feito o Raquel. Era nesse momento que deveria ser feito o Raquel. Esse congregar do povo para ouvir a Torá e aprender, sair de lá temendo a Deus. Então, era um período crítico, né? Eles já tinham acabado de ficar 1 ano sem mexer na terra, sem trabalhar na terra. Era um período bem crítico. Era um final de 1 ano sem trabalho nenhum na terra. E era assim que Raquel cumpriria o seu propósito. Como assim? De reencenar o Sinai. Lembra que nós falamos que o que levou o povo a temer no Sinai foi o quê? O sobrenatural de Deus, né? O monte fumegando,
a voz do Eterno falando diretamente com eles, o ver os trovões, o ver a voz do shofar, as coisas sobrenaturais. E aqui, eles estavam em Raquel, para fazer esse mandamento, eles estavam num período que eles tinham também o quê? Visto o sobrenatural do Eterno, daqueles produtos da terra de fato terem rendido o suficiente para eles, mesmo sem eles terem trabalhado na terra durante um ano. Era um sobrenatural de Deus também. Isso tudo junto os levaria a Irat Hashem, a temer ao Eterno. Esses elementos extraordinários, que era, imagina, a terra produzir num ano o produto para 3 anos. E, digo mais, os alimentos não se estragarem, né? Porque, imagina, você pensa hoje, né? Você deixa uma fruta lá na fruteira, se você deixar, às vezes, 2, 3 semanas, o negócio já está estragando. Os alimentos não estragavam, não apodreciam, eles duravam todo o período. E o ver isso, o povo vendo isso, sentando lá no final da Shemitah, no dia de Sukkot, para ouvir a Torá, eles compreendiam o que é Irat Hashem, o que é temer ao Eterno plenamente. Dessa forma, eles reensinavam o Sinai. E foi por isso, então, respondendo a nossa primeira pergunta, foi por isso que Moisés ensinou isso para o povo, trouxe esse mandamento naquele instante que eles estavam ali já, opa, vamos entrar na terra, né? Ele não estaria mais presente com eles, ele já estava no dia da sua morte, já estava no momento da sua morte. E com ele, o que era Moshe? Era a grande referência para o povo de Israel, mas também ele era o quê? Ele era uma prova viva da experiência do Sinai, né? Pensem que já estamos aqui na segunda geração, que muitos eram pequenininhos quando o povo vivenciou no Sinai e outros nem sequer tinham nascido ainda quando o povo experimentou lá aquela experiência do Sinai. Moshe era uma das últimas provas, uma das testemunhas vivas disso. E ele não estaria mais com eles, né? Não estaria mais com eles. Então ele traz isso nesse instante. Vocês precisam reviver a experiência do Sinai. Com os seus filhos que não conhecem, ele diz, os filhos que não têm conhecimento do que aconteceu. Revivam isso para que eles aprendam, para que eles de fato entendam e aprendam o que é Irat Hashem, o que é temer ao Eterno. Significa, entrega o controle para ele. O controle não é deles, é do Criador, é do Eterno. Por isso ele ensina isso naquele instante. Que os vossos filhos não esqueçam disso. E você não deixe de ensinar para eles como revivendo a experiência do Sinai, dessa maneira, no final da Shemitah. E vamos caminhar agora para o nosso fim, estamos quase encerrando. O Rabino Shulam, ele fez um pequeno artigo sobre essa paraxá nessa semana, e é uma das bases aqui desse estudo, e eu achei bem interessante porque tem tudo a ver também com esse contexto aqui. E o nome do artigo dele é O Pecado da Autodependência. O pecado da autodependência. O Rabino Shulam diz, nesse estudo dele, é um pequeno estudo, ele diz que nosso mundo hoje está cada vez mais achando-se autodependente. Né? Então, nós fizemos a vacina. Viu? Nós conseguimos. Uhul! Agora estamos livres, só que não, né? Estamos livres do vírus. Eu trabalho, eu consegui, eu conquistei minha carreira. Eu tenho que ser valorizado, o meu trabalho tem que ser valorizado porque eu conquistei. Ninguém me ajudou. E o Rabino Shulam, ele até cita alguns casos de muitas pessoas, inclusive até aqui no púlpito, disseram assim, eu consegui conquistar tal coisa. Né? E a pessoa esquece da esposa que estava do lado, a pessoa esquece dos pais que investiram nos seus estudos, mas para ela, não, eu consegui, eu conquistei, porque eu tenho controle sobre a minha vida. É isso. Né? Nosso mundo está cada vez mais assim, e esse é o discurso que a gente ouve aí fora. Você precisa ter uma autorreverência, você precisa se valorizar. Você conseguiu, o mérito é todo seu. O discurso aí fora é esse, cada vez mais. Né? E nós vemos que, no nosso contexto aqui, na nossa Torá,
Não é por aí. Não é por aí. Aí nós vamos para a nossa Haftará, um trechinho da nossa Haftará de hoje que nós lemos aqui durante o serviço, que diz o seguinte: quando o povo reconhecesse e voltasse, chuvá, a Haftará começa com chuvá Israel, volta a Israel. E aí o povo aqui é como se fosse o povo falando: a Assíria não nos salvará, não montaremos em cavalos, nem diremos mais a obra das nossas mãos. Tu, nossas obras, são o nosso Deus. Porque só em ti, eterno, o órfão alcança misericórdia. Então, muitas vezes, nós dizemos para a obra das nossas mãos: ó, você é o meu Deus, tá? Eu sou o meu Deus, tá? Muitas vezes nós acabamos fazendo isso. Né? Ou nós dizemos para o outro, para a Síria, aquela grande nação: olha, eles vão nos salvar. Até o Rabino Shulam fala, muitas pessoas falam: os Estados Unidos vão nos salvar. Essa grande nação, se acontecer alguma coisa, eles nos salvam. Eles salvam o mundo. Muitas pessoas olham isso dessa forma. Isso também é uma forma assim de você querer ter o controle da situação, né? Por meio do outro, mas na mentalidade, uma forma de: eu tenho controle, então eu sei que se acontecer isso, eles vão dar um jeito. Está tudo sob controle. É isso. Né? Mas não é isso que a palavra nos diz. Quando nós estamos fazendo tshuvá, o passo para chegarmos ao Irat Hashem é entendermos que as obras das nossas mãos não são o nosso Deus. Que o controle não está aqui na minha mão. E o Rabino Shulam, encerrando o artigo dele, ele cita o trecho de Yaakov, Tiago 4, do 13 ao 16, que diz o seguinte: agora ouçam vocês que dizem, isso aqui é a versão do David Stern, tá? Agora ouçam vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã. Isso é o Tiago falando. Porque todos são uma neblina que aparece só um pouquinho de tempo e já some, e dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Eterno quiser que aconteça, Be'ezrat Hashem, se o Eterno assim permitir e quiser, viveremos para fazer isso ou aquilo. Contudo, agora vocês se gloriam de sua arrogância, e toda a vanglória é maligna. Então, a vida de alguém que teme a Deus, que de fato compreende e passa a viver Irat Hashem, envolve agir e saber que Ele está no controle de tudo, que Ele é o Criador. Né? E o Rabino Shulam até ele faz uma crítica a nós ocidentais, dizendo que nós temos esse costume de fazer isso aqui. Ah, no ano que vem eu vou para tal lugar. Eu vou. Eu já fiz isso. Eu estou fazendo autoconfissão agora. Tá? O ano que vem eu vou para tal lugar. E o Rabino Shulam diz: as pessoas esqueceram de dizer Bezrat Hashem, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou. Nós estamos esquecendo. E não é só uma expressão. Acaba sendo a nossa mentalidade. Não é tão somente uma expressão nesse caso. Nós esquecemos de dizer: se Deus quiser, eu vou. Se Deus permitir, eu vou. Se Deus permitir, eu vou trabalhar e vou ganhar meu salário. Se Deus permitir, eu vou ter minha vida ainda daqui a um ano. Né? O Rabino Shulam critica isso. Né? Falamos aqui, durante o serviço, no pequeno comentário sobre a Haftará, sobre o Tashlich. Né? E eu disse para vocês que o Tashlich, o texto que nós lemos enquanto fazemos o Tashlich, se encerra com Salmo 118:8, que diz o quê? Melhor é confiar no Eterno do que confiar no homem. Melhor é confiar no Eterno do que confiar nos príncipes, nos nobres. O homem sou eu mesmo e o outro. O homem sou eu mesmo e é o governo, e é a prefeitura. A nossa confiança não pode ser depositada nos poderes do homem, sejam eles quais for. Tem que estar no Eterno. Todo o restante é uma tentativa nossa de querer ter algum tipo de controle da situação. E isso não é Irat Hashem.
Isso não é temor ao Eterno. Então, encerrando. Nós percebemos aqui nos últimos estudos, todos os irmãos, que tem coisas que o Eterno está nos pedindo para devolver para Ele, né? Tem coisas muito fortes que o Eterno está, nesse período que nós vivemos na história, parece que nós precisamos devolver para Ele. Primeiro deles é algo que nós temos nas orações de Rosh Hashanah, o Malchoyot. O rei é Ele. Declarar e confessar e entender que Ele é rei sobre a minha vida. Primeira coisa. Segunda, que nós já falamos aqui tantas vezes, é o quê? O juízo. Eu não sou juiz de ninguém. O Tiago também fala isso aqui um pouco antes. Eu não sou juiz de ninguém nem de nada. Quem diz o que é bom e o que é mal, o que deve e o que não deve existir, é Ele. Ele é o juiz. Foi isso que nós tomamos, entre aspas, do Eterno no Éden. Né? Quando Adão e Havá comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse era o conhecimento do bem e do mal. Eu dizer o que é bom e o que é mal. Isso que nós tomamos dele no Éden. E isso nós devemos devolver para ele. Segunda coisa, o juízo. E a terceira é justamente o quê? Controle. O controle não é meu. O controle é dele. O controle é todo dele. Se eu tiver na minha vida alguma coisa que eu esteja, de alguma maneira, achando que eu tenho algum controle sobre, eu estou deixando o Irat Hashem. Estou deixando o temor ao Eterno. Não é fácil, irmãos. Não estou dizendo aqui que eu faço, não estou dizendo aqui. É um processo. É um processo. Nós devemos entender essa mentalidade da palavra e devemos fazer o que o Eterno está nos pedindo. Eu incluo aqui entre vocês, porque eu também sou falho ainda nisso e muito. Mas precisamos fazer esse movimento. O Eterno está nos pedindo, eu tenho muita clareza disso. Precisamos passar por esse processo. Devolver essas coisas para Ele. E o controle temos que devolver para Ele. Amém?